Fala Sério, com Luciana Cardoso. Olá, galera, boa tarde. Começa agora mais um Fala Sério. Eu sou Luciana Cardoso, vou estar com vocês até às 6 horas da tarde. Agora, 5 horas e 4 minutos, estamos ao vivo. Para você que estiver ligado no canal 17, TV Millennium, TVA São Paulo, quiser participar da nossa programação, é só acessar o chat da AltV, que é www.altv.com.br, ou através do nosso e-mail, que é tv@altv.com.br. Hoje eu vou conversar com Lucília Diniz, que aí fez uma dieta e perdeu um monte de quilos. Ela vai contar toda a história dela pra gente. Tem aqui um site dela que é www.luciliadiniz.com.br. Quem quiser já ir acessando para conhecer, para se familiarizando, pode acessar que a gente já volta já com essa entrevista. Eu vou para a redação da ONews com Vinícius Costa e volto já. Polgate Triplação, tá aí uma super dica para um sorriso bacana. 5 horas e 6 minutos, estamos ao vivo. Estou aqui com a Lucília Diniz, que perdeu 60 quilos em 2 anos, não fez nenhum tipo de cirurgia, foi só com uma dieta. Quanto tempo faz que você conseguiu eliminar todo esse peso e quanto você diminuiu, assim, em medidas? Assim, tem... Bom, primeiro, adorei estar aqui com você, boa tarde, gostei muito do seu convite. E, bom, a minha história, vou contar ela, vou resumidinha, que é o seguinte: eu fui uma criança obesa, adolescente e adulta, sempre tive problema de obesidade. A família tem hereditariedade também, então que já é uma coisa que atrapalha. E aos 38 anos, deu um clique e eu falei, acho que dá para tentar fazer alguma coisa. Eu já tinha ido em todos os médicos, spas, tudo que você pode imaginar eu já tinha percorrido. E os médicos sempre falavam, olha, Lucília, não tem mais nada que você não saiba, porque todo obeso é autodidata. Então, eu sabe tudo que faz mal. É verdade, a gente sabe tudo que faz mal. A gente já leu tanto a respeito. Quem vive com isso é uma coisa complicada. A gente sabe muito mesmo. E assim, o que eu aprendi? Que não adianta remédio, é uma questão de uma reeducação mesmo. E ela é muito mais até interna do que externa. A hora que você consegue achar a motivação que vai te manter bem, e a minha foi através da meditação, a primeira coisa que eu consegui foi me harmonizar. Então, eu descobri pela meditação que era possível diminuir a angústia, aquela ansiedade. Aí, o resto todo foi só pôr em prática o que eu já tinha aprendido, né? Que era, eu já tinha frequentado o Geraldo Medeiros, Vigilantes do Peso, Meta Real, tudo você pode imaginar. Criei o meu sistema de cotas, ou seja, eu simplifiquei tudo o que a gente tinha, o que eu tinha aprendido, em 5 cartõezinhos de crédito e segui isso. Assim, sem nenhuma pressa, sem ninguém me vigiando e sem contar para ninguém. Então, se desse certo, ótimo. Se não, também não. Ninguém estava sabendo, foi uma coisa assim. Vou experimentar mesmo, juntando um conhecimento que eu já tinha, que os médicos tinham me passado, e comecei a ver. Bom, e nessa brincadeira, nessa busca, eu comecei logo de cara a diminuir 10 quilos. Caramba. Foi muito 10 legal. quilos em quanto tempo? Para os primeiros 10 quilos? Foi em 2 meses. Os primeiros quilos são sempre mais fáceis de perder. Mas né? assim, mas me mostrou que eu estava no caminho. Aí outra coisa que eles falavam é que eu precisava, de qualquer maneira, me mexer, fazer ginástica, todo médico fala isso. Mas você também lá, com 120 quilos, você falar que você tem que fazer ginástica, é quase que uma brincadeira. Mas a gente sabia que isso precisava. O que eu fiz? Eu coloquei a minha esteira do lado dos meus filhos. É a coisa que eu mais gosto. E às 7 horas da noite, a hora que a gente senta para ver novela. E daí eu falei, olha, gente, me ajuda, porque eu estou com vontade de começar a fazer exercício. Não falava da dieta. Só que é complicado a gente começar a ir para uma esteira. E reparei o seguinte, que eu colocando o tênis do lado da esteira, eu não precisava pôr roupa de ginástica. Não precisava fazer nada, era só colocar o tênis e ir embora, ia levantar e andar 20 minutos. A parte de você colocar a roupa de ginástica é a parte mais complicada, né? Complica, você até acredita você que ir besteira? até a academia. Você estando lá, você faz. Você tem que facilitar, você tem que ver assim. É uma coisa que é muito complicado a gente virar a mesa. Tá? Quando a gente fala de obesidade, acho que a gente fala de um monte de companheiros que a gente acaba criando. O meu era um companheiro de peso, mas tem gente que tem um companheiro de medo, outro de solidão. São os companheiros que a gente cria do lado da gente. A gente tem que identificar e tem que ver assim. E olha, outra coisa que eu aprendi, não adianta querer só tirar esse companheiro, é mais fácil substituir. Então, o meu eu consegui substituir por uma coisa positiva, um companheiro positivo. Sempre assim, no sentido figurativo mesmo, né?
Agora, Mas tem que facilitar. Esse negócio do tênis do lado da esteira, porque a proposta era assim, não precisa pôr roupa de ginástica. Vai de pijama, mas vai se mexer, vai fazer alguma coisa. Aí tinha muito também aquela coisa assim, teve uma hora que parou de novo, bloqueou, não conseguia também ir para a esteira. Aí eu ia passear e eu me fiz uma brincadeira, fiz um jogo comigo, que era assim, eu tinha que voltar sempre com alguma coisa nova para casa. Até um tropeção valia. Mas aquela caminhada tinha que servir para alguma coisa. Eu tinha que olhar aquele quarteirão, aquelas ruas, de uma maneira diferente. Isso me ajudou muito, me serviu também de estímulo. agora, cada vez que você tentava, em todas as tentativas aí que você fez, cada vez que você tentava, qual que era o sentimento quando não dava certo? Era assim, eu não tive muito problema de não dar certo, porque eu não tinha proposta de dar certo. Nas outras tentativas? Não, eu não tinha, você percebe? Eu comecei a coisa muito, muito assim, eu estava me sentindo bem e sabia que estava ruim o meu corpo, aquele monte de peso. Então, eu não tinha mais disposição. Outra coisa que eu percebi, eu não lia mais nem jornal, sabe? Você fica muito grande, você perde a vontade de muitas coisas. Você não tem mais disposição para nada. Então, hoje em dia, uma das coisas que eu falo também, que acabou dando certo, que eu fui ler sobre o assunto, me informar mais ainda, buscar pela informação, também levantar minha autoestima. Que às vezes você fala, pô, emagreci 10 quilos, mas ainda estava enorme. Então, a gente tem que recuperar a nossa autoestima de alguma outra maneira. E, às vezes, é atrás de você falar para a pessoa, de você se informar mais e de você, de repente, ser o rádio de pilha do seu marido ou das crianças. Alguma coisa nova você tem que inventar na tua vida. Isso acho que serve para tudo. O estímulo. Mas, o estímulo é muito importante. Não importa se você vai ter o estímulo. Eu, depois, aí já, quando eu já estava mais para frente, eu tinha perdido meus 30 quilos, que foi em 2 etapas. Eu emagreci 30, depois mais 30. Eu parei nos primeiros 30 porque eu parei de fumar. Então, eu parei de fumar e aí fiquei, acho que uns 6 meses, não engordei nem uma grama, mas dei uma parada. Porque aí você está tirando uma outra ansiedade Uma sua, outra que era que ansiedade. você E descontava essa no do cigarro, eu fiz que nem faz os alcoólatras anônimos, que era assim, hoje eu não vou fumar, mas várias vezes no meu dia começava às 4 horas da tarde, terminava às 4 horas da tarde. Mas eu que fumava 3 maços e meio, de manhã até às 3h30 da tarde eu não tinha fumado nada. Então já estava excelente. Já ia diminuindo uma Já ia quantidade diminuindo. aí. E foi por dia mesmo. E você sabe que até hoje, se eu quiser, como eu não briguei com o cigarro, eu não cortei radical, se eu quiser eu posso fumar um cigarro numa ótima, que não acontece nada. A Rezinha pergunta se você precisou fazer algum tipo de plástica depois que perdeu todos esses tipos de Olha, esse Lu, peso. hoje como eu encaro tudo isso que aconteceu comigo, uma grande missão. Hoje em dia eu estou muito, muito feliz com tudo que me aconteceu. E quero passar para as pessoas que é possível. Ninguém é obrigado a nada, a gente não está fadado a nada, ninguém está obrigada nem a estar com peso acima, nem estar infeliz. Isso tudo a gente tem que reverter. Não precisa de fazer plástica. Tá? Eu sou uma que vou precisar fazer plástica, eu devia ter feito. Só que não fiz justamente para mostrar para as pessoas que é assim, a gente, Mas nem a para gente tirar excesso de aprende. pele, por exemplo? Não, e nunca ninguém reparou que eu tenho um monte de pele. Porque eu tento disfarçar para mostrar até para as pessoas que estão aí me seguindo que tá bom, eu tenho um monte de pele, mas está aqui, gente. Eu não vou mostrar porque não se mostra a coisa que é feia. Vou fazer plástica, sim. Evidente, meu braço deve ter muita pele. Mas a gente tem que aprender também. Você acha que o fato de fazer exercício fez com que a pele colasse mais no corpo? Isso não tem a dúvida. As caminhadas no começo, que eu consegui começar com 20 minutos, e hoje em dia eu caminho 1 hora todo dia, você vai perdendo a gordura e você vai ficando com a pele vai aderindo no músculo. Tá? Eu acho assim, não é muito gostoso, a caminhada é muito gostosa. A caminhada você libera endorfina mais para frente, que você começa a transpirar, daí é uma coisa prazerosa. Mesmo estando acima do peso, ainda ela é prazerosa, é gostosa. Agora, a musculação é uma coisa que não é prazerosa, não é de jeito nenhum. Então, o que eu vejo na musculação? Eu costumo botar a culpa no meu personal. Eu falo, você é um chato. É um chato, mas você me ajude a fazer, porque se eu motivo as pessoas, você tem que me motivar. Então, eu ponho toda a culpa no personal e me descarrego em cima dele. E está dando certo. Está dando certo, estou conseguindo não fugir às aulas de musculação, porque assim, não tem milagre também. Você sai de um excesso de peso, aí perde, aí fica com um monte de pele. Você melhora muito com a musculação.
E tem que fazer. O custo-benefício da musculação é bom também. É bom resultado, mas acho que são poucas as pessoas que sentem prazer em fazer musculação. A musculação é complicada, Lu, mas é assim. Eu acho que, a hora que você termina uma aula de musculação, eu saio super doída da aula. Super doída. Aí eu acho gostoso. Porque a aeróbica você faz naquele determinado horário, né? E depois para. E daí você não sente mais nada, você não fica com dor na perna. Agora, a musculação, você lembra do chato do seu personal? No dia seguinte e no outro dia também. Então, é assim, eu estou aqui conversando com você, mas o meu músculo está trabalhando. E isso vai me deixando feliz. Então, se a gente conseguir ver sempre pelo lado que tudo, essa história da gente se reeducar, da gente melhorar a qualidade de vida, isso assim, é uma coisa que é só questão de você olhar do outro lado e você vai ver que você nunca mais se quer voltar para o que era. Porque a disposição que você sente é tão maior que vale a pena mesmo. Então, assim, hoje em dia, o prazer que eu tenho em tentar dividir tudo isso que eu estou aprendendo, né? Porque eu não era escritora também. Quando eu resolvi colocar no papel para passar para as pessoas como é que tinha dado certo a minha alimentação, eu nunca tinha escrito um livro. E hoje, nas colunas, eu estou aprendendo com todas as colunas. E é bom porque você escrevendo, você dá estímulo, porque você passou por todo o problema e superou. Faz quanto tempo já que você já está nesse peso? Já estou há 5 anos. Já há 5 anos. Mas acabou não sendo só na parte de alimentação, né? A minha vida acabou sendo muito rica em experiências. Eu tive 3 casamentos, tenho um filho de 2 casamentos. Então, tem aquela dinâmica do dia a dia que é muito gostoso. E isso, assim, nas palestras, até hoje em dia eu adoro dar palestra. Adoro, porque acho que é o lugar que mais você passa para as pessoas a coisa verdadeira mesmo e que elas podem também mudar o caminho delas. Porque, assim, eu fiz minha dieta e deu certo comigo. Só que, se você fosse fazer, você teria que fazer a sua dieta. A única dieta que funciona é aquela que é feita para a pessoa, é personalizada. Então, a pessoa pegar um pouquinho da Lucília, pegar um pouquinho do Geraldo, um pouquinho do Halper e adaptar para ela. Eu, como tenho esse porque site... senão acaba virando uma tortura. Você comer só coisas que você não Exatamente, gosta. Uma hora você desiste, quando você tem muito peso aí para perder. Como é para a vida toda, você tem que se adaptar. Então, se você gosta de beber, você já tem que passar isso para o nutricionista. Então, eu tenho esse site. E dentro dele a gente consegue adaptar a minha dieta a qualquer pessoa. Se a pessoa gosta de beber, se ela é esportista, ela precisa de mais carboidrato. Então, toda essa parte de serviço, eu quero passar para as pessoas, porque eu acho assim, vale a pena. E depois, outra coisa também que a gente aprende, conforme a gente vai emagrecendo, é o bem-estar, a coisa de se sentir bem. Isso você tem que deixar aparecer mesmo. E comemorar com você todo dia. Hoje em dia, a minha balança, ela não serve mais para me controlar, mas ela serve para me ligar com uma coisa saudável. Então, eu subo na balança para lembrar que está dando certo tudo. Então, acabou virando uma companheira, um lado positivo. Você citou aí a história da balança. Quando você está fazendo um regime, o ideal é você se pesar de quanto em quanto tempo. Porque a ansiedade, você saber se você perdeu depois de uma ginástica. Acabei de correr na esteira, quero saber se eu perdi, sei lá, algumas gramas, aí eu peso, perdi, mas depois eu recupero, porque eu perdi muito líquido, aí você acaba se frustrando. O ideal é você se pesar de quanto em quanto tempo? Uma vez por semana, só. Uma vez por semana. E essa coisa de comer, a gente tem que se alimentar de uma maneira correta. Porque senão não dá certo. Se a gente ingerir pouca comida, que nem as modelos, o organismo é sábio. Ele te envia um comando para o cérebro assim, olha, para de queimar, porque não está entrando mais do que isso. Então, ele cria reserva também. Então, o que vai acontecer? Você vai comer pouco, você não vai ter tanto prazer e não está emagrecendo por isso. Entendeu? O negócio não é você diminuir a energia da comida. Não, você tem que comer legal, porque aí o teu organismo vai funcionar e vai sempre estar enviando para o cérebro uma coisa verdadeira. E se você também dá aquelas paradas de falta de comida, né? Você sabe que o cérebro aí age de uma outra maneira. Ele dá quase que uma imagem enganosa para você. Porque como você passou um tempo sem comer, a hora que você está comendo, ele te passa uma coisa errada, ele não te dá saciabilidade na hora. Você fica com essa saciabilidade diminuída. Então, você continua comendo, você acha que você está com fome, e não é. É porque você ficou um longo período sem comer,
e aí dá esse retardo Aí da demora mais informação. tempo de você saber que você está satisfeito. Então, eu acho que é muito importante a pessoa reparar que o nosso organismo é perfeito mesmo. Essa história da caloria, uma vez me contaram um exemplo, até aquele francês que fala dessa maneira, que eu achei ótimo. O nosso organismo é que nem se você para de comer, ele tem a caloria, ele dá o comando para a gente para ele não queimar mesmo. É que nem o cachorro, quando come e vai enterrar os ossinhos para mais tarde. O organismo é a mesma coisa. Ele também para e enterra as nossas gorduras para mais tarde. Ele não vai queimar. Então, a gente tem que funcionar aquilo mesmo. Ponto determinante para você começar. Teve um momento assim que você ficou com raiva de você estar com excesso de peso? Teve alguma situação que te fez mudar? Eu acho que sim, meus filhos. Meus filhos me cobravam muito. De eu nunca ter esquiado com eles. Eu não era nada esportista, evidente, né? Bom, mas eu tenho 6 anos também, não é uma coisa que... Eu não aprendi ainda muita coisa, não. Mas um grande estímulo meu foi meus filhos e essa cobrança de... Mãe, escuta, mas você não tem vontade de fazer nada. Então, isso... É uma coisa assim, que não importa se a pessoa vai fazer cirurgia de estômago, o que ela vai fazer não importa. O que importa é assim, tem que fazer. Tem que fazer. Aquela coisa da água morna não é prazerosa. Né? Você tem que sempre estar pondo uma dinâmica na tua vida mesmo. Fabinho JB disse, estou fazendo regime também, estou só almoçando. Na verdade, ele está fazendo uma coisa que não é correta, ou é correta? Não é correta. Quando você vai se reeducar, você tem que comer mais vezes. Tá? Você não pode passar fome nunca. Então, se ele está só almoçando, ele está fazendo uma super besteira, porque não adianta, gente. Olha, a única coisa é que o corpo não vem com manual. Né? E a gente é que vai ter que descobrir o nosso manual. E agora, ficar sem jantar, sem tomar lanche, você vai ficar sem um monte de prazer e não vai lucrar nada com isso. Nada, porque não funciona, a coisa não funciona desse jeito. E eu estou com 45 anos agora e, olha, tenho só pesquisado em cima desse assunto. Até acredito que nós, aqui, os brasileiros, por estarmos sempre pouca roupa, um clima maravilhoso, nosso clima máximo, nós aqui vamos acabar até ditando essa moda para o país mesmo. Porque você vê os americanos, a quantidade de obesos que tem. Na Europa, você vai procurar um adoçante, às vezes nem tem adoçante. Não tem adoçante, é impressionante. Não é? Você reparou dessa vez que eu te falei? Reparei. Não tem adoçante, é fantástico esse negócio. Então, eu acho que é assim, vamos se informar. Tem tanta coisa legal para a gente melhorar a nossa alimentação mesmo. Você sabe que hoje em dia, eu até... Todo restaurante que eu vou, eu tento pedir para o chefe fazer algum prato saudável. Porque, como, por exemplo, se livrar no restaurante daquelas entradinhas, aqueles pãezinhos, aquelas coisas maravilhosas? Como é que é? Tem que ter muita força de vontade para você não... Você sabe que não é só força de vontade. Eu acho que é assim, você sai de casa planejando o que você quer fazer. Então, naquele dia, se você está com vontade de comer o seu couvert, comer o pãozinho, coma. E à vontade, pode comer 1, 2, não tem problema nenhum. Agora, não coma arroz na hora do jantar ou na hora do almoço. Você sai de casa, você vai ver. Ou então, você chegou no restaurante, te deu vontade de comer o pãozinho, você não perde o carboidrato da refeição e come a sua fruta depois. Se a pessoa tiver com vontade de comer o doce no final, é a mesma coisa. Ela tira o pãozinho, ela fica com a salada e com o peixe e come o doce no final. É sempre assim, é sempre procurando o cardápio vantajoso para a pessoa. Não pode comer o pãozinho, uma massa e a sobremesa. Exatamente. Não, você tem que ser sempre inteligente com tudo. Eu acho que, com tudo na vida, a gente tem sempre que estar dosando e tem que estar criando. Né? E restaurante mesmo. Eu acho que a gente deve fugir daqueles restaurantes que você fala, eu tô querendo comer sem fritura, e eles te oferecem aquele peixe grelhado, sem gosto nenhum, e que é um horror, eu sou super contra. Eu acho assim, a comida saudável, ela é muito saborosa. Você começa a ver os alimentos no gosto que eles têm mesmo. Não procurar o gosto da manteiga ou do azeite. Tá? Mas não é. Aquele peixinho grelhado, gente, não tem nada a ver. Aquilo é peixe de hospital mesmo, que é a pessoa que precisa comer sem sal. Nós não. Então, é pedir para o maître, pedir para o chefe que faça alguma coisa saborosa. Tem gengibre, tem pimenta, tem 500 coisas que são muito boas. Né? Tem aqui uma internauta dizendo que ela fez uma cirurgia no estômago no dia 21 e está muito bem. 11 quilos já se perderam em 16 dias. É um caminho agora, né? Eu sou super a favor. É isso que eu te falei. Eu acho que qualquer caminho é válido e tem que ir.
O que não pode é ficar obesa, porque a gente fica sem disposição mesmo. Mas você provou que também, para quem tem muito peso, também pode se perder se reeducando. Não precisa ser necessariamente por esse caminho. Não, né? não precisa ser Nessa época, cirurgia, se já mas existia, se já existisse a já cirurgia, existia. você nem pensou no caso? Porque eu tentei, como eu te falei, e deu certo rápido. Foi uma coisa que não demorou muito. Então, eu preferi tentar mais um pouco e deu certo. Mas quem não consegue, eu acho que tem que ir mesmo para a cirurgia, não tenha dúvida. Você sabe uma outra coisa que eu tenho reparado, Lu? Se você consegue um bom personal, é um caminho também, porque, não que você sabe que eu sou super a favor dos médicos, a minha equipe tem médico, tem nutrólogo, e tem médico endócrino, tem tudo. Mas, assim, eu acho que é mais fácil as pessoas até acreditarem naquela pessoa que fez a coisa, que passou, do que, de repente, um médico que está fumando e está sedentário, está tentando passar um conceito que, na verdade, ele não tem. Ele não adota, né? Ele não adota. Então, um caminho também que pode motivar as pessoas é pelo lado da academia, e não só a academia, buscando o personal e tentando colocar nele a responsabilidade de você tá com peso acima, ou você está flácida, coloca no personal mesmo. Eu acho que, assim, a pessoa que está junto com a gente é para dar parâmetro como é que eu estou. Né? Claro. Eu estou aqui com você e estou conversando com você, você que me dá a linha do como que eu vou poder ser daqui para frente. O personal é a mesma coisa, ele tem que ser o espelho da pessoa. E eu estou vendo muito resultado, muita gente ficar mais equilibrada com o personal, fazendo ginástica. Agora, por exemplo, para quem não tem, por exemplo, dinheiro para pagar uma academia ou um personal, existem outros caminhos de exercícios físicos que a pessoa pode se reabituar no dia a dia? Lógico, você tem fitas de videocassete que você pode ver e fazer seu exercício em casa, isso não tem. Agora, o que eu acho é assim, Lu, essas coisas são chatas, tá? Apesar de eu falar, tem fita? Tem, mas é muito chato, muito chato. Acho que aí a pessoa tem que sair de casa, vai dar a volta no quarteirão e vai fazer aquela proposta que eu te falei. Volta com alguma coisa para casa, nem que seja um tropeção, você vai cumprimentar alguém que você não conhece. Não tem importância, mas é um jogo. Eu acho que a vida, ainda mais quando a gente quer mudar, a gente tem que criar mesmo esse caminho. Então, eu fiz uma coisa comigo que... Coloriu um pouco do hábito. Eu colori um pouco de todos os meus hábitos, até de roupa, porque eu não sabia. Lógico, eu sempre pesei muito, então não tinha noção do meu guarda-roupa. E também não sabia qual era o meu estilo. As pessoas perguntavam, mas, Lucília, como é que você gosta? Eu falei, você quer saber? Acho que eu nunca pensei no assunto. Eu não sei o que eu gosto. E fiz uma coisa que até na análise a gente aprende a fazer, que é recortar tudo o que a gente gosta. E vai montando lá, pega uma cartolina e vai montando tudo que a gente gosta, de roupa. Depois que estiver pronto aquilo, uns 2 cartazes, você vai ver que você achou o teu estilo. Não precisa ficar pensando, não. Vai fazendo meio aleatório. Quando estiver pronto, se você não achou o teu estilo, pelo menos você tem ali certeza do que você não gosta, que já é um caminho. Então, o terninho, por exemplo, eu não achei na minha roupa nunca. Que engraçado, curioso, né? Mas isso aí foi uma coisa que eu achei muito fácil, muito, muito gostoso fazer e consegui achar meu estilo por aí. Bacana. Qual que é a importância, por exemplo, da disciplina? A disciplina é tudo. É tudo, porque a determinação, quando você fala, eu vou fazer isso aqui, eu estou nesse caminho, você já está, você já pode correr para um abraço, a coisa já passou. Então, a determinação é muito importante. Se eu ficasse na dúvida em alguma das minhas atitudes, aí podia ser que não desse certo. Agora, a determinação tem que ter. O que a gente pode cometer, sim, são falhas, tá? Mas o caminho já está traçado, né? Se ele é o certo, você tem que ir. Como é que a gente pode distinguir uma dieta milagrosa, entre aspas, de uma dieta equilibrada real? Para quem é leigo no assunto, como é que pode descobrir aí a diferença? Eu acho que até as dietas milagrosas, se a gente for olhar para o lado da desintoxicação, elas são válidas também. Eu sou uma que sou a favor, quando a pessoa ainda está muito acima do peso, e aí quer pegar, aí, vamos supor, uma semana para fazer uma desintoxicação só com sopa, eu acho válido, que é para dar uma impulsionada mesmo. Tá? Mas é só uma semana, porque você vai perder o líquido, você vai emagrecer mais rápido. Mas isso é só para criar ânimo para você entrar numa reeducação. Então, como é que você distingue? Você distingue porque toda a dieta... Agora, eu sou a favor dessa daí, da desintoxicação, que é feita com líquido, com carnes brancas, uma coisa mais drástica mesmo para você melhorar. Logo depois de carnaval, de festas, essa coisa eu acho muito bom.
Agora, como é que você distingue? Qualquer novidade, dieta da lua, isso não adianta nada. Não adianta nada. Aí é fácil. Porque a reeducação, você não corta nada. Você não vai abolir nada, você não vai abolir bebida, você não vai cortar o açúcar, você não vai cortar nada. Você vai ficar com tudo moderado e feito para você. Não é a minha dieta. A minha dieta deu certo comigo. Então, eu como 16 cotas daquele meu sistema. Você pode ser que tenha que comer 18, a outro 17, entendeu? E daí vai querer beber, vai querer comer doce. Cada pessoa tem que criar o seu caminho, e aí sim, aí você usa nutricionista, você usa quem você precisar para ajudar a fazer as contas. 5 horas e 31 minutos, estamos ao vivo. Para você que estiver ligado no canal 17 TV Millennium TV São Paulo, quiser participar da programação da AltV, é só acessar o chat www.altv.com.br. Para você que quer ter um sorriso bacana, tem uma super dica, solta. Obrigada, Vinícius. Estou aqui com o livro da Lucília, mais de 50 mil exemplares vendidos. O Prazer de Viver Light, segunda edição, revisada e ampliada. Onde que as pessoas podem encontrar esse livro aqui? Ele está no Pão de Açúcar e tem em todas as livrarias, em todo o Brasil. Esse livro aqui você conta a sua história. A minha história, e no final eu conto um pouquinho como foi a reeducação, como é que eu consegui também manter essa coisa, porque hoje em dia eu já estou mantendo já há algum tempo, e as pessoas sempre ficam muito curiosas como é que a gente consegue manter, né? Esse é o de receita. E esse aqui, O Prazer da Cozinha Light, Dicas e Receitas de Lucília Diniz, segunda edição, Good Light, Prazer de Viver Light, se encontra e no Pão de Açúcar. Também, esse é só no Pão de Açúcar. O primeiro, que conta a história, já tem em livrarias também, além do Pão de Açúcar. Esse é só no Pão de Açúcar. E aqui são todas as receitas, é isso? São as receitas e tem, assim, muitas dicas mesmo, porque esse universo light é novo, como eu falei, e as pessoas não estão ainda muito acostumadas com essa história toda. Então, quando a gente fala cozinhar sem óleo, não colocar o fio de azeite, porque um fio de azeite tem 150 calorias, é um monte. Com essas 150 calorias, você pode comer um doce, você pode comer um monte de coisa a mais, em vez de gastar ela na sua salada. Quanto de azeite? Um pouquinho de azeite? O fio de azeite de salada são 150 calorias. Então, quer dizer, você não precisa daquilo. Você pode usar na salada outros temperos. Você tem o cottage misturando com iogurte, você vai conseguir um molho que parece uma maionese. Você tem a própria maionese. Tá? Ela é feita, Lu, as moléculas da maionese são tão fortes, que se a pessoa gosta de maionese, em vez de ela usar uma xícara de maionese numa receita, ela pode usar uma colher, o resto todo de água. Quer dizer, vai baixar a caloria pela mais do que a metade. E ela vai continuar igual. Ela não perde, ela continua exatamente o que ela era. E a maionese, na verdade, para quem não gosta muito, é bom dispensar, né? Também era bom dispensar, mas é que não precisa, você percebe? Essa coisa dá para você se reeducar. Hoje em dia tem muitos alimentos já light. Então, se você quer fazer um doce com baixa caloria, você pega a farinha, que a farinha a gente ainda não tem. Você pega o pão light, qualquer pão light. De preferência integral, porque aí fica aquela coisa integral, ele te dá acessibilidade mais tarde. Então, você torra e tritura aquele pão e faz a tua massa. A massa da torta se faz do pão light. Aí você põe o recheio, pega também pudim de baunilha pronto, misturado com queijo cottage, põe a segunda camada. Está baixíssimo, porque o pudim tem 30 calorias. E a parte de cima, de novo, a gelatina light com frutas frescas. Você tem um cheesecake de morango, do que você quiser, com a caloria muito baixinha. Muito baixa. Muito baixa. E é fácil de fazer. Então, essa parte toda, hoje, o meu trabalho é essa parte de pesquisa mesmo, e estar sempre indo buscar coisas novas. Sabe? Enquanto não conseguir descobrir aí, até o chantilly. Uma vez outro dia falaram, não, o chantilly não faz mesmo sem açúcar. Não faz aquele. Mas eu acho que faz outras coisas tão gostosas quanto. Eu posso assar a clara dentro da batedeira. E aí eu coloco a essência de baunilha, coloco um monte de coisa, e que vai ficar tão bom quanto. Eu acho que outra coisa que eu acho que a gente poderia começar a fazer é não usar os mesmos nomes da comida normal. Porque aí você se decepciona. Quando você vai atrás de um suspiro e você vê que o suspiro não tem açúcar, você acaba se decepcionando. Agora, quando você já vai sabendo que aquela comida é uma comida saudável... Uma novidade, uma novidade, uma coisa saudável, já te dá mais ânimo de fazer. Por falar em comida, você tem aí uma linha light, né? Tem uma linha light que, até por demanda de vocês, dos amigos, é que eu fui desenvolvendo. E está indo super bem, eu estou super feliz com ela.
porque tem a parte de macarrão também, porque hoje em dia as pessoas que fazem esporte, o carboidrato é sabido que você tem que comer, porque é ele que te traz a energia, né? Então, tem uma linha já grande de produtos. Tem a diminuição do açúcar, na verdade, não uso do açúcar? Não, eu não uso açúcar. Não tem nada de açúcar? Não tem nada de açúcar e eu tento baixar o máximo que eu puder a caloria, só que sem me privar do sabor. Porque eu acho que a hora que a gente tirar o sabor, a gente não está mais fazendo comida light, a gente está fazendo comida sem gosto, e aí não é a minha proposta. Então, assim, eu não vou ter baixa caloria, zero gordura, zero não sei o que lá, porque aí não vai ter gosto. E não adianta, e eu aprendi isso também. A gente tem que ir devagar e não dá para tirar o prazer. Eu, hoje em dia, eu só faço as coisas que me dão prazer. E esse negócio de falar, mas você pode, que você tinha dinheiro? Tá bom. Só que eu tinha dinheiro quando eu estava com 120 quilos, 3 casamentos frustrados, um monte de problema, um monte de dinheiro. E hoje estou aqui sarada, feliz da vida, com o mesmo dinheiro. Então, não é o dinheiro. A emoção, o sentimento que a gente tem, esse é comum para todos nós. A gente vai no cinema junto, viu assistir ontem o pai da noiva, né? Pai da noiva. Gente, a gente chora igual a todas as pessoas que estão ali no cinema. Isso eu acho a melhor coisa da vida mesmo. Tem aqui também um site seu, né, que é www.luciliadiniz.com.br, ou então pode ir para um outro lado, que é o www.goodlight.com.br. Aqui tem várias, além de receitas aqui que tem aqui, tem uma coisa que me chamou a atenção, que é espelho meu. Você sabe do que se trata essa... Acho que sim. Que diz que o espelho realmente mostra o que você... Se ele realmente mostra o que você é, e que tem espelhos que distorcem a realidade. Você viu? Porque o espelho, ele tem espelhos que aumentam a pessoa. A gente olha no espelho e fala, poxa, mas hoje eu estou mais gorda. Pode ser que você esteja mesmo, que o espelho está distorcendo a sua imagem. E outra coisa, que acho que a aquela história de que espelho não mente nunca, não é verdade. Não é verdade, não é. Ele distorce sim e aumenta sempre o peso da gente. Tem espelhos que é incrível. E qual que era uma outra coisa que outro dia eu descobri também, que eu achei fantástico. Uma pessoa fala, engordei um monte. Não engordou nada, 1 quilo, são 7.000 calorias. Então, se você, mesmo no Natal, que as pessoas falavam, mas eu comi um boi. Eu não comi o boi. 1 quilo são 7.000 calorias, é um monte, concorda? Cada 1 quilo que uma pessoa adquire são 7.000 calorias que ela tem que ingerir. É muito. Então, é mais estrago que você acha que você está fazendo, não tem tanto estrago assim, né? O que tem é sempre uma compulsão e que a gente tem que estar sempre esperta a ela. Tem uma coisa de um círculo vicioso, por exemplo, uma pessoa que está, de repente, tentando fazer regime, só que aí ela escapa um dia de uma refeição e vai numa churrascaria e come muito. Chega à noite, em vez dela se controlar, ela vai para um desequilíbrio e começa a comer mais à noite, no dia seguinte, depois no outro e no outro. Tem um ponto assim, de uma pessoa que está fazendo regime, ela para de fazer por um determinado momento e depois ela não consegue voltar? Tem porque ela entra naquela coisa de, já que eu comi isso, então, daí vai continuando, errando em cima, erro em cima de erro. Mas eu acho que assim, isso elas têm que ver que tem um monte de gente em São Paulo. Você sabe que outro dia me pedindo para dar uma entrevista sobre o aniversário de São Paulo, né, que foi agora há pouco, e eu acho que o que São Paulo tem de melhor, a quantidade de pessoas querendo ajudar umas às outras é enorme. Então, se a pessoa vê que ela entrou num ritmo acelerado errou toda a comida, mas não consegue se controlar mais. Olha, o meu site é um que está direto aí, eu tenho um chat direto, e você vai para o Ibirapuera, tem gente à beça querendo andar com você. É incrível, Lu, hoje em dia, ninguém está sozinho porque quer. É que a gente gosta muito de comandar as pessoas, então a gente quer a pessoa que é aquela lá. Mas se você quiser estar para dividir o teu alegria, ou então até para falar, olha, eu não consigo parar de comer, vai ter um monte de gente querendo te escutar. Monte, né? Engraçado. E gente com problemas parecidos, às vezes, ou que já passaram por problemas e têm soluções, mesmo que quadros a você, mas sempre tem uma dica. Mas é uma delícia, você está dividindo, você já está diminuindo, né? Você falou aí, citou as pessoas, você acha que a postura das pessoas em relação a você, depois que você perguntou? Com certeza, porque antes primeiro parecia que eu tinha o dobro de idade que eu tenho hoje, né? É sempre em torno da disposição, né? E eu mudei muito, porque eu praticamente morava na fazenda. Era o patinho feio, como eu digo mesmo. Era patinho feio, uma família de 6 irmãos, os irmãos todos sarados, bonitos. E eu, com um peso muito acima, e os padrões de beleza da minha casa eram muito altos.
Então, eu praticamente morava na fazenda. Então, essa coisa de ter virado a mesa, no meu caso, e até hoje, graças a Deus, continuar aprendendo e continuar cada vez mais buscando coisas novas, é uma coisa deliciosa. Agora, você citou que seus irmãos todos estão sarados e tal. Aham. Você falou um momento atrás que era genético. É genético vem dos pais e os irmãos não tiveram essa Não tendência tiveram, genética? por isso que eles malham tanto. Tiveram, mas eles Tiveram, controlam. mas eles controlaram. Meus irmãos sempre foram muito esportistas. Então, aí acaba arrumando, né, o organismo. Né? O organismo da gente é sábio. Tem até maratona, né, do Pão de Açúcar, que todo mundo participa. Eu Você já participei participou? também, há 2 anos eu participei de uma, de revezamento, né? Aquela que você corre só 5 quilômetros. Mas acho que correr não é uma coisa muito boa para a mulher. Eu, pelo menos, estava ficando com o osso muito comprido e resolvi parar e voltar para a minha caminhada forte, que eu acho que é mais saudável. Mas você acha que você mudou com a tua postura de repente, deixar de ficar no sítio e vir mais para a cidade, ou as pessoas mudaram em relação a você? Mudaram a maneira como viam você? Não, aí você melhora a tua autoestima e as pessoas começam a te enxergar de uma outra maneira também. Então, no meu caso, mudaram muito mesmo. Mudaram e hoje em dia eu também consegui uma coisa nessa minha missão. Aí, quando eu reconheci que existia uma missão mesmo, acho que as pessoas me deram muita força. Que eu consegui esse ícone aí de pessoa que conseguiu se transformar mesmo, né? Então, eu acho que é gratificante e as pessoas acabaram reparando. Você acha que os homens passaram a te ver de outra forma ou não? Os homens, sim, porque a gente acaba ficando mais forte e mais exigente. Aí também um pouco da idade, um pouco da... É aquela coisa, a gente não procura uma gêmea, a gente procura alguém para completar. Claro. Né? Então, você fica mais exigente e os homens acabam achando que não tem muita coisa para acrescentar, que é uma grande besteira, né? Que sempre Porque tem, né? um monte, imagina. Eu acho que tem várias coisas, né? Você, com essa linha, diminuir o açúcar, por exemplo, na sua linha diet, é uma coisa fundamental, ou não? Uma pessoa que, de repente, sente necessidade de comer açúcar, ela pode comer? Olha, tem gente que não suporta adoçante. Tá? Eu acho que também é um erro você falar que você não suporta adoçante, que as pessoas às vezes não sabem. Que o adoçante, se você usa demais, ele fica amargo. Mas quando você vai tomar um cafezinho, você tem que estar ligado ao sabor do café, não ao sabor do adoçante. E aí que a pessoa, porque ela vai falar, ela está com gosto ruim. Você está prestando atenção no adoçante. E com certeza, aquele adoçante que você usou não deve ser o que você gosta. O adoçante tem uns 4, 5 tipos. Tem que se identificar. Tem que identificar. E o jeito de identificar tem, por exemplo, de experimentando. pozinho de gota, tem gente que gosta mais de gota. Não, tem o gente ciclamato, tem o aspartame, tem a sacarina, tem agora... Tem uns 5 tipos que são... a pessoa tem que experimentar. Isso não adianta... Olha, eu tenho o meu da linha do Good Light, que é um gosto diferente do que eu uso para doce, do que eu uso para o café. Já não é o mesmo gosto dos dois, porque eu vi que as pessoas também gostam mais de aspartame no cafezinho. Mas a pessoa não pode se ligar no adoçante, ela tem que se ligar no sabor do café, que esse é um erro que a gente faz. Né? Tem gente que diz, aí tem uma pesquisa que diz que o uso do adoçante ele inibe o emagrecimento. Isso é mentira? Não, isso é mentira. Isso é totalmente mito. Isso é mito. Não, isso não inibe nada e ajuda muito. Ajuda muito porque a grama do açúcar tem 4 gramas, né, de caloria por grão de açúcar. Então, não inibe nada. Para quem tem aí... Agora, tem coisas que aceleram o metabolismo. Então, a mesma abóbora que a gente vive falando que pode comer à vontade numa dieta, é porque ela acelera o teu metabolismo. Então, você queima mais. Apesar dela ter caloria, você está queimando mais. O gengibre, a pimenta, também é a mesma coisa. Tem coisas que aceleram, a bebida diminui, atrapalha o teu metabolismo. Estamos de volta ao vivo. Para quem quer substituir o óleo, por exemplo, que você falou, o óleo normal, existe algum outro óleo menos calórico que pode ser usado em comida? Em matéria de caloria, óleo, manteiga, é tudo igual. Tem aqueles que fazem menos mal, porque não é saturado, né? Toda essa coisa. Mas em matéria de caloria, é igual. Não adianta falar, substitui de não soja adianta, pelo não. de girassol, de milho. Não, tem o de canola, que é mais saudável, essas coisas assim. Mas caloria não, caloria é igual. Só que é mais saudável o de girassol e o de canola do que o azeite, do que aqueles coisas mais pesadas. Agora, o que eu aconselho é cozinhar sem o uso do óleo, usando o caldo do legumes, o caldo do frango, o caldo da carne. Usa essas coisas e faz a comida com aquilo. Não precisa botar o óleo. O óleo é uma coisa totalmente dispensável mesmo. Eu uso a minha porção de gordura, que eu adoro de manhã comer um pãozinho com manteiga.
Então, a minha cota de gordura, o azeite da salada, eu passo no meu pão de manhã, porque eu adoro. Então, adaptei para a minha maneira, né? Agora, outra coisa que eu tenho visto que as pessoas... Tem muita gente que reluta em cortar o azeite da salada, principalmente. Aí, o que você faz? Você manda vir o molho à parte. E você, na hora que você vai comer a sua alface, você molha o garfo no molho e aí você come a alface. Você não vai ter encharcado a tua salada de azeite e vai estar com gostinho do azeite, até você conseguir tirar, né? Porque nada pode ter sacrifício. Tudo tem que te dar vantagem. Quantas receitas tem o livro? Tem 50 receitas. 50 receitas diferentes. Eu acho assim que esse livro, que ele é bom, é porque tem essa parte toda de novidade, não, de pesquisa mesmo, de você conseguir emagrecer as receitas, de você adotar posturas diferentes. Tem no finalzinho, que eu chamo de trocas vantajosas. E tem várias coisas no campo da maionese. Você, em vez de comprar aqueles embutidos, você ir para o peito de peru, que é mais saudável. Deixar Muita todo mundo coisa com mesmo. água na boca aqui. Carne chinesa, sopa oriental, Você carpaccio recheado com ricota. Nada é, Lu, sem gosto. Porque não deve ser sem gosto a comida. Timbales de cogumelo, morango recheado, mini rocambole de pimentão, galantine de maçã e pimentão, tem um monte de coisa. Tem uma de salmão aqui. O salmão não é uma carne gordurosa também, calórica? Ele é, mas você come pouquinho. É tudo moderado. Porque não pode cortar nada. Para uma pessoa que tem ânsia, assim, também, tipo né? de comer, ou, tipo, parece que nunca preenche Compulsão, o buraco né? do estômago. Precisa comer muito, aí precisa substituir. Aí é aquele negócio que eu te falei. Quando a pessoa fica muito tempo sem comer, um dos motivos pode ser esse. A pessoa fica muito tempo sem comer, daí a hora que ela começa a comer, demora, lembra? O cérebro fica retardado para dar o sinal falando, ó, chega, já encheu. E ela come mais do que deve. E tem a outra que vai descontar aquela compulsão em cima da comida. Quer dizer, o que eu aconselho, por que deu certo comigo? Eu tentei ficar naquela emoção. Às vezes é muito chato mesmo, a gente está com muita vontade, a gente cria um duelo entre o cérebro e a barriga muito grande. Terapia ajudou muito nesse caso? Ajudou, acho que sempre. A terapia sempre ajuda, mas é assim, não é todo mundo que pode ter terapia. E hoje em dia tem muito site te ajudando. Porque a briga é uma coisa de louco. Você fica, vou comer um bombom. Não, é só um. Mas para que comer o bombom? Você vai comer o bombom, o prazer vai ser de 1 segundo, vai tomar um copo de água, não vai ter mais o gosto. Será que compensa? Aquele doce tão lindo. Quer dizer, você percebe do que será que a gente está falando? Será que é do doce mesmo que a gente está comentando? A gente provavelmente está comentando de algum prazer. Então, o que eu fiz que deu certo? Eu acabei ficando naquela coisa chata. Porque é chato. Um sentimento que você tem, uma coisa que você tem, uma vontade que você tem. Eu quero. Não, tá bom. Quer, fica querendo e atura um pouquinho aquilo. Aquilo tende a passar. Se a gente tentar só ficar pulando as pedras, uma hora vai vir uma pedra maior e você vai se atrapalhar. Então, é melhor assim, pega aquela pedra, tenta entender e tenta pôr de lado. Ou então, quando você for passar, já vai estar mais fácil. Reeducar o jeito que come também. Por exemplo, tem pessoas que comem muito rápido, isso é fundamental? É. Tem que comer devagar. Porque você tem que buscar o prazer. E tem que dar os 20 minutos para chegar lá no cérebro. A informação, senão não adianta. Demora 20 minutos o tempo que você come até chegar no cérebro? Exatamente. Dá uns 20 minutos. Então, se você come em 10 minutos, pronto, vai sair com fome da mesa. Com certeza. E eu acho assim, na hora de comer, é quase que um ritual. E isso todo mundo pode fazer, todo mundo tem uma hora de almoço. Mesmo aquelas pessoas que correm feito uns doidos, e mesmo os que não correm, porque às vezes você pega a pessoa que não tem nada para fazer e tem a síndrome da pressa. Vai ver, ela está com pressa porque ela tem que buscar o filho na escola e está atrasada, tem que ver a novela. Ela não tem que fazer nada, mas ela vive na síndrome da pressa. Né? Curioso. Mas eu acho que a comida ela tem que ter tempo para ela comer. Senão ela começa a comer sem prestar atenção. Sim, assim como esse, você está lá no programa do Amaury Júnior, né? Tô Que dias que você está lá sendo... vai ser o quadro? Quarta-feira. Todas as quartas? Todas as quartas. Como é que é o quadro que você faz lá? Eu procuro pessoas que vivem de uma maneira saudável, né? Para passar para os outros, para mostrar. Sempre tem alguém que inventa alguma coisa. Você sabe, Lu, e hoje eu fui num médico, e que a mulher era fono. E ela desenvolveu um negócio, um pezinho, foi hoje à tarde que fui gravada, um peso que ela põe aqui na boca e fica segurando com o lábio aquele peso. É pouquinho,
Mas você precisa ver que bonito que é o lábio dela. Parece que ela fez botox. Que eu tenho o maior medo de pôr botox. Eu falo assim, mas é verdade. Eu tenho o maior medo, porque eu tenho medo de perder a forma da minha cara. Claro. Daí eu começo a mexer. Daqui a pouco eu não sei qual é a forma. Então, eu reluto muito para todas essas coisas. E achei fantástico. E quem não tiver o aparelhinho, você pegar um palito de sorvete e colocar pezinho, sabe aquele pezinho de pesca? Uhum. Então, você pode colocar do lado e você segura com o lábio. E fica até você aguentar. Se você fizer todo dia, é como se fosse uma musculação pro lábio. Que essas ruguinhas todas do lábio vão embora. E ela, eu achei ótimo, porque ela não tinha nenhuma mesmo. Eu perguntei se ela já tinha passado botox, ela disse que não, tem 44 anos. Os endocrinologistas, né, que são, né? Não é? Não, mas eu achei fantástico esse negócio aí. Pode amarrar moeda também no palito de sorvete. Mas você fica lá e vai fortalecendo a musculatura do lábio. Então, na verdade, o quadro é sempre com alguém que faz alguma coisa de beleza para... De beleza, não. Ou de comida, saúde. de saúde. É alguém que, assim, pessoa que trabalha, era um médico hoje, né? Era um médico e que tinha como hobby e adorava a Fórmula 1. Então, o que ele fez? Ele juntou, apesar de ser médico cirurgião, ele se inscreveu para ser aquele médico que entra no carro para socorrer se acontece alguma coisa. Então, ele juntou o hobby dele com a profissão dele. E que eu acho que esse é o caminho de todo mundo, né? A gente tem que fazer do nosso trabalho o nosso prazer, porque a gente vive trabalhando, né? Como você fez para controlar a ansiedade? Bom, eu até hoje ainda faço meditação. Foi a meditação o caminho, então? Foi a meditação, foi o meu caminho. Mas Toda vez que dava uma ansiedade, você ia e meditava ou não? Ou uma vez, uma hora por dia? Não, era de manhã. E hoje em dia, se me dá ansiedade, eu relaxo, respiro e tento prestar atenção no que eu estaria ansiosa. Sempre tem um motivo, né? Sempre tem motivo. Ou às vezes não tem, mas vale a pena a gente rever um pouco. De vencer esse obstáculo, fez você enfrentar o mundo de outra maneira? Lógico, hoje em dia eu até agradeço muito mais tudo. Eu acabei num período da minha vida, dos 14 aos 28, eu acabei tendo que lidar com quisto, que foi uma coisa mais complicada. Então, hoje em dia também, graças a Deus, toda hora que eu acordo, eu dou graças a Deus de ter saúde, que é uma das coisas assim, básicas, e que isso eu acho que é um pouco assim, só a pessoa que teve problema que acaba agradecendo. Né? E isso é uma coisa, esse é um privilégio que eu tive, passei, estou aqui para poder contar a história. Né? Aí, eu conversei com Lucília Diniz, vou mostrar aqui para vocês mais uma vez o site dela, www.diniz.com.br, várias, tem aqui até sobre yoga aqui, né, também. Tem. Juntando aí mais uma aprendizagem. Sempre, os pilares do que deu certo comigo era isso, era nutra-se, mexa-se, pense e sinta. Aí os 4 estando alinhados, você só tem que desfrutar. E eu, graças a Deus, consigo viver nesses 5. Bacana. Mais uma vez aqui o livro O Prazer da Cozinha Light, aqui com as receitas, todas as receitinhas aqui bem bacanas para quem quer. Agora já está vindo um de doces. Vem um de doces? Vem um de doces. Você virar freguesa desse. O doce está bem gostoso. E tem um outro aqui, que é O Prazer de Viver Light também, só que esse aqui ela contando a história dela. Eu peço muito para as pessoas dúvidas para o site, porque a dúvida delas é que a gente vai conseguindo melhorar cada vez mais, né? É verdade. Que a gente vai sempre conseguindo uma informação melhor, né? Queria agradecer muito a tua presença. Imagina, Lu, é um prazer. Quando quiser, estou sempre à disposição. Obrigada. Amanhã eu volto com mais um Fala Série. Fica agora com a Web News segunda edição. Tchau.